De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, e nós estamos começando o programa Graça e Paz. Um programa feito para você, para sua família, para toda Nova Friburgo, para todos aqueles que nos assistem aqui também na internet. Que Deus possa estar abençoando você e toda a sua casa. Hoje nós queremos continuar falando sobre a nossa série de mensagens sobre a Ásia Menor e as igrejas do Apocalipse. Eu tenho falado aqui sobre as igrejas e sobre esse grande território que foi a Ásia Menor, palco de muitos acontecimentos históricos registrados nas Sagradas Escrituras, principalmente no Novo Testamento. A Ásia Menor foi certamente o berço do cristianismo, onde começaram-se as evangelizações, as missões, né, as primeiras igrejas plantadas. Então, um tempo muito bom para nós conhecermos, né, com imagens registradas lá na Turquia, né, que é o país que compreende todo esse território onde as histórias maravilhosas foram registradas. Hoje nós vamos falar sobre Laodiceia. Laodiceia foi uma grande cidade, uma importante cidade localizada lá na Ásia Menor, para quem Jesus dirigiu uma carta. A cidade de Laodiceia tinha uma grande importância econômica, né, dentro daquele território. Antes conhecida como Dispólis e Roa também, mas passou a ser chamada de Laodiceia por causa da esposa de um rei seleucida chamado Antíoco II, né, que deu o nome da cidade à sua esposa. Foi ele quem reorganizou, né? Os seleucidas eram um estado helênico que foi criado e levantado após a morte de Alexandre o Grande. Era uma grande cidade com um grande comércio, com uma potência muito grande na produção têxtil, também o primeiro centro oftalmológico do mundo, né, e também conhecida pelo seu ouro, pelas suas riquezas acumuladas. Mas havia uma igreja em Laodiceia. A carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, a cidade em Colossos, ela também é encaminhada para a cidade de Laodiceia, que era muito próxima, e também para a cidade de Hierápolis, né? Era uma pequena distância entre Hierápolis, Laodiceia e Colossos, um triângulo ali de cidades que compunham uma história, e Jesus vai usar a própria geografia de Laodiceia para usar como mensagem na carta que ele escreve a essa cidade. Irmãos, a carta que o nosso Senhor Jesus Cristo escreve para a cidade em Laodiceia, ela é uma carta muito conhecida, muito interessante, mas também precursora de uma grande falha na interpretação bíblica. É nessa carta que Jesus escreve assim: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele. Qual é o problema de interpretação dessa frase, desse versículo? Muitas pessoas usam essa frase, esse versículo, como evangelização, né? Dizendo para aqueles que estão fora, como se você estivesse vivendo uma vida e Jesus estivesse do lado de fora, né? Como se você não fosse crente. Então ele bate a porta do seu coração e quer entrar. A ideia é exatamente essa, a proposta é exatamente essa. Mas o curioso é que Jesus não diz isso para quem está fora da igreja. Jesus endereça essa palavra para quem está dentro da igreja. A igreja estava funcionando, mas Jesus estava do lado de fora. Nós vamos pensar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho mais dessa grande cidade de Laodiceia, dessa grande carta que Jesus direciona a Laodiceia. Vamos então
de ver um pouquinho de como era essa cidade, do que tinha lá, as ruínas de Laodiceia que estão de pé até os dias de hoje. Confira com a gente alguns registros feitos na cidade de Laodiceia. But he brought me in, oh, his love for me, oh, his love for me. Who the Son sets free, who is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last he has ransomed me, his grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. É isso. Essa é a grande Laodiceia. Eu gosto muito de história, sabe, gente? Eu gosto de poder olhar o que foi, olhar o que é. Isso me ajuda, com alguns indícios, a tentar prever o que será. Não tem como não pensar como uma cidade como Laodiceia, rica e tão poderosa, se transformou nesse monte de ruínas que nós vimos nessas fotos, nesses vídeos. E aí eu penso que é uma oportunidade de nós pensarmos a nossa vida, olharmos para o nosso Brasil com tanta pujança, com tanta riqueza natural e pensar o que seremos no futuro. Talvez numa dimensão menor, pensar e a minha vida, e a minha família. É que hoje estamos aqui, temos tudo, com todas as limitações que possamos ter, mas estamos caminhando. O que seremos no futuro? Que Deus nos ajude a viver com temor e com direção dele, para que a nossa história não se transforme em um monte de monturo, em um monte de ruínas. Vamos a um breve intervalo, já voltamos com o programa Graça e Paz. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Você não aprendeu a falar inglês. Deixou que isso virasse um grande obstáculo em sua vida.
Fez da falta de tempo e dinheiro desculpas para não superar os desafios que te impediram de ir além. Mas agora você vai conseguir. Com a Wizard. A metodologia Wizard vai além da sala de aula. Te acompanha 24 horas por dia e te faz se sentir seguro. We have a great opportunity with this project. That's our goal for next year. I've got an internship interview in New York. Acredite na escola comprometida com você e seu aprendizado. Wizard, você é bilíngue. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Estamos de volta com o programa Graça e Paz e agora eu quero compartilhar com você uma coisa muito interessante. Andando por toda a Turquia, nós vamos perceber a grande influência greco-romana. A grande expansão ocidental na Turquia, que é um país bicontinental, a cidade de Istambul é a única cidade bicontinental do mundo. Uma parte da cidade de Istambul fica na Europa e a outra na Ásia. A maioria das pessoas que moram em Istambul saem do continente asiático para trabalhar no continente europeu. A cidade de Istambul ela é cortada pelo Estreito de Bósforo, e então de um lado fica a Europa, de outro lado o continente asiático. Mas nós vamos perceber uma grande influência greco-romana, porque na expansão de Alexandre o Grande nós temos ali a conquista daquele território e depois a manutenção com a queda do Império Grego e a ascensão do Império Romano. E nós vamos ver todas as características arqueológicas, construções, templos e teatros. Os teatros greco-romanos são uma marca em toda a Ásia Menor. Vimos lá em Éfeso, vimos em Pérgamo, e eu quero compartilhar com você um pouquinho da visão do Teatro de Laodiceia, que era um grande teatro para milhares de pessoas, e o que me impressiona é a acústica que existe nesse teatro. Será que dava para ouvir alguma coisa? Será que tinha como perceber alguma coisa naqueles teatros? Como seria ver alguma coisa? Então eu fiz a leitura de um salmo, para que quem estava lá em cima pudesse perceber como é a acústica de um teatro greco-romano. Acompanhe aí. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Agora eu quero compartilhar com vocês um trechinho da mensagem que eu compartilhei sobre a carta que o nosso Senhor Jesus Cristo escreveu para a igreja em Laodiceia. Foi gravado sobre as ruínas da antiga igreja em Laodiceia, uma igreja cristã que funcionou naquela cidade e não existe mais. Igrejas como templo, elas podem morrer, mas a igreja, na essência da sua origem, que somos nós, essa nunca vai morrer. Acompanhe aí essa mensagem lá em Laodiceia. A graça e a paz. Agora nós estamos aqui na igreja de Laodiceia. Exatamente sobre a igreja de Laodiceia. Aqui abaixo, nesse chão de vidro, nós temos as ruínas da igreja de Laodiceia. E você pode contemplar aqui esse lugar extraordinário. A palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo dá à igreja de Laodiceia está registrado em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. O Senhor Jesus faz uma repreensão dura a essa igreja. Ele diz em primeiro lugar que essa igreja, ela está causando náusea para ele. Ele diz que porque ela não é quente e nem é fria, ele está a ponto de vomitar essa igreja da boca dele. Deixa eu explicar o que Jesus está dizendo. Se você olhar aqui
para essa região, você vai ver lá no fundo Hierápolis, o lugar onde vinha uma água quente, termal. Mais ao sul, você tem as montanhas de Colosso. De lá vinham as águas geladas, que degelavam, e elas se encontravam aqui, no meio de Laodiceia. E aqui em Laodiceia, essas águas, quando se encontravam, elas tinham uma propriedade morna, imprópria para consumo. Não servia para nada. E Jesus usa a geografia, usa toda essa região para fazer uma metáfora, para mostrar e revelar qual era o comportamento dessa igreja. Então ele diz para essa igreja, que tinha na sua cultura, na característica, uma cidade com milhares de habitantes. Ele diz o seguinte para essa igreja: você é rica e você não precisa de nada. Você acha que você não precisa de nada. Você se acha rica, mas você na verdade é miserável, pobre, cego e nu. Essas frases e essas afirmações de Jesus, elas se referem a uma característica muito interessante aqui dessa cidade. Laodiceia era a maior produtora de tecido, de roupas e de vestimentas de toda a Ásia Menor. Laodiceia também, por causa do seu comércio, era uma cidade muito rica. E aqui em Laodiceia é um lugar interessante, porque aqui foi o primeiro lugar onde se criou um centro oftalmológico no mundo. O primeiro lugar a desenvolver um colírio no mundo foi aqui em Laodiceia. Então ela era responsável e famosa por ter uma boa visão. Ela era famosa e responsável por ter muitas boas roupas e era muito rica. Mas Jesus diz para ela: você é pobre, você é cega e você está nu. Então eu te aconselho que compre o ouro de mim. O ouro de Cristo é a sua palavra. É o bem mais precioso. É Ele mesmo que se encarnou, o Verbo que se encarnou e habitou no meio de nós. Mas também Ele diz: compre vestimentas de mim, para que a sua vergonha não seja manifesta. É a santidade que a palavra nos dá. Precisamos nos revestir da santidade da palavra e rejeitar uma geração pagã, uma geração mesmo dentro da própria igreja, que hoje se afasta da santidade. E ele diz: vocês estão cegos, vocês precisam aprender a usar o colírio que eu dou para vocês, para que você tenha a visão do Senhor na sua vida. E por fim, ele diz assim: eu estou à porta e bato. Aquele que entrar, aquele que abrir, eu vou entrar. Ele está falando isso para a igreja. A igreja estava funcionando aqui, bem aqui, mas ele estava do lado de fora. Isso tem se repetido nos nossos dias. Igrejas que não pregam mais Jesus, igrejas que não pregam mais pecado, arrependimento, céu, tudo que o Senhor nos ensinou. Precisamos repensar isso na nossa vida e pensar o que nós temos feito, como temos vivido. E ele ao final diz: ao vencedor, dar-lhe o direito de sentar comigo no reino do céu, no trono do céu. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você só vai se sentar no trono do céu se você se sentar aqui na mesa da comunhão. Que você possa abrir a porta da sua vida para que Jesus entre e esteja com você e tenha comunhão com você, para que você tenha comunhão eterna com Ele no trono do céu. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Muito bem. Eu espero que você tenha gostado desse programa, né? Na semana que vem voltaremos com mais um programa Graça e Paz, com mais uma igreja da Ásia Menor, com mais informações bem interessantes sobre esse lugar incrível. Que Deus abençoe você, uma boa semana, a graça e a paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.